Olá, bom dia. Nossos repórteres vão atrás dos coordenadores do movimento responsável pela invasão do prédio que desmoronou em São Paulo. Nós localizamos a casa de um dos líderes, que não apareceu mais depois da tragédia. A família dele nega que o dinheiro do aluguel pago pelos moradores seja usado em benefício próprio. Nós vamos saber o que está por trás das invasões e por que os moradores têm medo de falar. Todo mundo está calado por causa disso. A gente não está mais nem falando de preço de aluguel, tudo, porque nós fomos ameaçados aqui dentro. A gente mostra que 5 prédios foram interditados no local da tragédia em São Paulo. Uma testemunha contou que o incêndio começou numa tomada. Era dia 4 de maio, onde o Dia Brasil está começando agora. A polícia de São Paulo já sabe que foi um curto-circuito que provocou o incêndio no prédio que desabou. Uma moradora do 5º andar contou o que viu quando o fogo começou. Vamos então para São Paulo saber os detalhes dessa história com a Glória Vanik. Oi, Glória, bom dia. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Chico, bom dia para todo mundo. Pois é, Ana Paula, ela contou que tinha 3 aparelhos domésticos ligados na mesma tomada. Os bombeiros passaram mais uma madrugada vasculhando os destroços do edifício na busca pelos moradores desaparecidos. O repórter César Menezes acompanhou. Lanternas e olhos atentos, noite adentro, em busca das vítimas. A pilha de escombros de 15 metros de altura ainda guarda parte do calor do incêndio. Os bombeiros admitem que as chances de encontrar sobreviventes a essa altura são quase nulas, mas não perdem a esperança. A gente trabalha em busca da vítima, com certeza, com vida será muito bom. Há 2 madrugadas, escavadeiras ajudam nas buscas. Mesmo com as máquinas, o trabalho é lento e precisa ser feito com muito cuidado, porque debaixo deste monte de entulho ainda tem muito material inflamável, muita madeira, por exemplo, que está em brasa, mas não é consumida pelo fogo porque não há oxigênio lá. Mas à medida que as ferragens e as lajes são movimentadas, o oxigênio entra e as chamas podem voltar a aparecer. Por isso, os bombeiros mantêm sempre uma equipe de prontidão para apagar essas chamas e garantir a segurança de quem está trabalhando nas buscas. É um trabalho minucioso em que não há prazos. Ninguém sabe ao certo o que se pode encontrar. Mas às vezes aparecem algumas pistas, como 7 botijões de gás encontrados no mesmo lugar. Esses botijões que foram encontrados, eles acabam nos indicando que existe a possibilidade de esse local onde eles foram encontrados ser habitado, ter a frequência de pessoas. Indica que a gente já está chegando pelo menos num ponto do prédio que era um local habitado. Nesta quinta-feira, a polícia conseguiu um depoimento importante para esclarecer a causa do incêndio. Valquíria, que morava no 5º andar do prédio, disse na delegacia que o fogo começou com um curto-circuito. Começou pela instalação que nós tínhamos, que lá era tudo emendado. Na tomada era a televisão, a geladeira e o micro-ondas. Daí, de repente, estava aqueles fogarão atrás da geladeira. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros interditaram 5 prédios no entorno do edifício que veio abaixo. 2 serão explorados para evitar novos desabamentos. As autoridades confirmam 4 pessoas desaparecidas. Um vídeo gravado por um vizinho mostra o momento em que Ricardo Pinheiro caiu, quando estava prestes a ser salvo. Além dele, Selma Almeida da Silva, de 40 anos, e os filhos gêmeos, Wendel e Wender, de 10 anos. O pai dos meninos trabalha como catador. Ele não quis mostrar o rosto. Chegou a acreditar que a ex-mulher tivesse escapado. Agora que eu não estou achando ela, então eu acho que ela está lá dentro. E o número de vítimas pode ser maior. Essas 2 irmãs não têm notícias da mãe, Eva Barbosa da Silva. Segundo elas, a mãe morava no prédio com o marido. Na hora que eu fui para mim ajudar minha mãe lá, o prédio caiu. Eu vi aquele prédio caindo, minha vida foi abaixo. Eu vi a minha mãe ali dentro, eu sei que ela estava ali dentro. E as buscas pelos desaparecidos continuam. Nessa madrugada, os bombeiros intensificaram o trabalho. A gente vai ao vivo com o repórter Felipe Guedes, que está lá no local do desabamento e conversa com a gente, porque as máquinas, a gente quer saber, né, se as máquinas estão conseguindo ter um acesso maior lá no interior dos escombros. Agora elas estão paradas, né, Felipe? O que você conta pra gente? Bom dia.
Glória, bom dia. O trabalho é assim, vez por outra elas param, porque durante todo o tempo os bombeiros ficam de olho nas máquinas e nos funcionários das empresas terceirizadas que operam essas máquinas. Quando eles veem qualquer indício que possa indicar que ali naquele ponto tem a suspeita de uma vítima ou de um sobrevivente, as máquinas param e recomeçam as buscas manuais. Inclusive, essa madrugada eles começaram a usar outras duas máquinas. Tem essas duas que vocês estão vendo aqui nas imagens e outras duas que estão paradas agora na rua lateral, que são máquinas para utilidades diferentes. Duas delas, as que estão paradas agora, elas quebram o concreto e aí essas duas que estão aqui em cima da pilha, elas vão revolvendo todos esses escombros para que os bombeiros possam fazer as buscas. Agora há pouco mesmo, eles deram uma outra parada, os bombeiros foram lá no meio da pilha e aí fizeram uma busca manual, não encontraram nada, recomeçam os trabalhos das máquinas. Vai assim, e a todo momento uma outra equipe resfriando essa pilha de entulhos. A gente vê sair muita fumaça em alguns momentos, porque ali embaixo ainda está tudo muito aquecido, ainda tem focos de incêndio, então é um trabalho que não para aqui no Largo do Paissandu. Ana e Chico. Obrigado, Felipe. Olha, 3 dias depois desse desabamento, os sobreviventes ainda se perguntam onde é que estão os coordenadores do movimento que comandavam a ocupação do prédio. O Bom Dia Brasil conseguiu localizar a casa de um dos líderes desse movimento, mas ele não foi encontrado. A mulher dele falou com a nossa equipe, né, Glória? Pois é, Chico. O repórter Roberto Kovalik conversou com a mulher de Ananias, que é o líder do movimento de luta social por moradia. Ela contou que o casal não vive do dinheiro das invasões e que o marido vai aparecer. O repórter Alberto Gaspar ouviu os desabrigados que estão ali no Largo do Paissandu. Eles disseram que estão com medo de falar sobre a cobrança de aluguel pelo movimento. A gente vai ver na reportagem. O movimento de luta social por moradia, responsável pela ocupação do edifício Wilton Paes de Almeida, não compareceu a este encontro do Ministério Público para tratar de vistorias em todos os 70 prédios ocupados no centro de São Paulo. Para esta advogada que atua com os movimentos, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado, nenhuma novidade. Ela diz que o MLSM não interage com outros movimentos nos debates com o poder público. Vira a ocupação pela ocupação, né? Assim, uma situação pontual naquele momento para resolver um problema de moradia que as pessoas têm naquela hora. Não para conseguir alcançar políticas públicas para melhorar a habitação no município. O MLSM tem rostos conhecidos como o Ricardo Lima, o Careca, que tem falado à imprensa. E também ex-integrantes que explicam, sem mostrar o rosto, como ocupar sem resistência. Tinha segurança de rua que aceitava R$1.000, R$2.000 para poder não chamar a polícia. Porteiro, a gente chegou a pagar R$5.000 para porteiro. Um dos chefes do movimento, Ananias Pereira dos Santos, não tem aparecido no local do desabamento. O MLSM tem mais 7 prédios ocupados na cidade. Este é um deles, onde vivem 80 famílias. As condições gerais são boas. Dona Cida é uma espécie de administradora. Ela defende a cobrança pela moradia. Olha, valores, eu vou falar pra você, é de R$200. Não vou mentir pra você. Mas você tá vendo a estrutura do prédio que nós estamos fazendo. A gente pintou o prédio, mas tem os que não pagam. Nós temos bastante família aqui que não paga. A ocupação deste prédio, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, também já foi administrada pelo MLSM. O nome Ananias é citado por moradores. Quase nenhum aceita gravar entrevista. O pessoal conta que o movimento acabou expulso porque cobrava mensalidade e não cuidava direito do prédio. Os moradores se organizaram por conta própria. Mas agora, a partir de um acordo na justiça, as 20 famílias que ocupam 7 andares têm data para sair. 31 de julho. Luciene, vendedora ambulante, lamenta. Ela e o filho estão aqui há 3 anos. Quando chegou na cidade, vinda do Nordeste, morou na rua até achar este lugar. As pessoas que têm condições estão juntando para alugar um cantinho, né? Como eu não tenho, né, meu Deus? Eu tô... Em julho, tem que sair. No acampamento do Largo do Paissandu, junto ao prédio que desabou, muita gente quer mesmo é saber do paradeiro de Ananias e de outros coordenadores da ocupação. Mas só falam sobre isso em voz baixa e longe da câmera. Dizem que tem medo. Todo mundo está calado por causa disso. A gente não está nem falando de preço de aluguel, tudo, porque nós somos ameaçados aqui dentro. A advogada lá,
Aí eu fui expulsa porque eu não queria participar da manifestação na rua. Aí a gente não tinha como, meu marido estava desempregado. Aí a gente pediu um quarto, nós tínhamos que sair. O repórter Roberto Kovalik localizou a residência de Ananias Pereira dos Santos, na zona norte da cidade. É nesta casa que mora o homem apontado como líder do movimento que invadiu o prédio que desabou. Encontramos Zuleide, a mulher dele, bastante irritada. Mas ela concordou em mostrar a casa. É uma residência grande, tem 8 cômodos. No fundo, tem um pequeno pátio com churrasqueira. Ali moram 6 adultos e 2 crianças da mesma família. É tudo trabalho nosso. Zuleide diz que todos que vivem ali dividem um aluguel de pouco mais de R$2.000. O casal tem uma empresa que vende comida em eventos. A sala está lotada de madeira e outros materiais usados para montar estandes. Zuleide nos diz que neste fim de semana tem um evento e ela nos leva para ver a comida que estão preparando para vender. 3 pernis. Zuleide nega que o marido lucre com as invasões dos prédios. Não tiro um centavo. Não tiro. Ele, às vezes, ele põe dinheiro na ocupação. R$150, R$100, depende da sua condição. Tem famílias lá, 20, 30 famílias que não pagam nada. Se nós ganhássemos os milhões que eles falam que a gente ganha, nós estávamos nessa casa? Tava. Não tava. Mas revela o motivo por que ele comanda invasões. Ambição política. Quer se candidatar a um cargo público. Conseguir se eleger, para conseguir adquirir um público, entendeu? Porque realmente são pessoas assim, carentes, que trabalham, a moradia hoje em dia, acho que ela ocupa, não sei, 20 mil pessoas que moram em ocupações, né? Então, ele achando assim que ele estando junto, que é fácil, mais fácil para que ele consiga. Ananias não aparece desde o dia do incêndio. Por que o Ananias não quer aparecer? Ele estava recolhendo provas e mais provas, advogados, que é claro que necessita, porque com uma calúnia dessa você não pode sobressair com a sua verdade, e ele vai se apresentar porque ele não é ladrão. A Polícia Civil procura os responsáveis pela ocupação do edifício Wilton Paes de Almeida. A investigação quer ouvir, entre outros, Ananias Pereira e uma mulher conhecida como Irmanil, apontados como líderes do movimento de luta social por moradia e responsáveis pelo prédio. Fato que existe aí um vácuo do poder público, né, agora? Um monte de gente precisando de lugar para morar e aí no desespero topando qualquer coisa. Muitos prédios abandonados, sem a menor infraestrutura. E aí aparece de tudo, né? Desde gente que quer até ajudar legitimamente, mas faz de uma maneira precária. Aparece gente que quer se aproveitar ou com intenção política ou para ganhar dinheiro. Enfim, está faltando uma ação mais séria nesse caso e urgente antes que outras tragédias se repitam. Como você disse, são anos e anos também de omissão do poder público. Lembrando que isso é direito constitucional, as pessoas têm direito a moradias dignas. A gente sabe que o problema é enorme, mas o que a gente vê avançando nessa direção tem que começar, né? Que essa tragédia sirva, pelo menos, para começar alguma solução agora. E lembrando que a região central é a região que tem a melhor infraestrutura de transporte, de comércio. Já está tudo estruturado ali, né? Verdade. É só um investimento. Obrigada, agora. Até já.